Então, irmãos, Evangelho de João, capítulo 4, eu vou começar a ler pelo primeiro versículo. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu de Judeia e voltou para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco d'água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele e te daria a água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele e os seus filhos e os seus animais beberam da água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não mais venha aqui tirá-la. Vá chamar seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Pois já teve 5, e este que você tem agora não é, de fato, seu marido. Sim, você falou a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus disse: Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. Quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: Pois eu que estou falando com você, sou o Messias. Amém. Então são os 26 primeiros versículos do Evangelho de João, né? Capítulo 4, contando esse momento em que Jesus estava batizando, né? Como é importante esse trabalho, né? Agora João e Jorge, ano passado, Mari, né? E outros irmãos se batizaram ali. Como é importante assim essa continuidade do trabalho, né? Às vezes até alguns irmãos acabam pesando muito a questão, né? Ide, né? E pregai o Evangelho a toda criatura. Isso obviamente é bíblico, né? Mas se a gente tentar olhar de uma forma um pouco abrangente, o Senhor diz: ide e fazei discípulos, né? Então assim, pregar o Evangelho e a pessoa crer é extremamente importante, porque devemos pregar o Evangelho do Reino de Deus, né?
Só que pregar o Evangelho é algo e fazer discípulo é outro. Porque pregar o Evangelho pode ser aquele momento, né, onde nós encontramos alguém que sentou do nosso lado no ônibus, ou que nós estávamos numa praça, ou qualquer situação que o Senhor possa colocar alguém e tocar no nosso coração. Olha, compartilha com ele, né? E aí nós podemos, né, falar do amor de Deus para essa pessoa, né? Mas daí começa uma etapa, que é a etapa de fazer discípulo, né? E aí fazer discípulo, o que o Senhor fala lá no final do livro de Marcos? Ensinando eles a guardar tudo que vos tenho ensinado. E aí está falando de um outro processo, né? Das pessoas conhecerem não só o Evangelho, mas o rei desse Evangelho, né? Conhecer esses princípios desse reino, né, que nós estamos pregando ou estamos anunciando. Então, é uma etapa importante também, porque é uma etapa da formação do discípulo. Dependendo como esse discípulo for formado, né, ele poderá literalmente se perder, se enfraquecer naquele início de caminhada, né, ou receber, né, um alimento não apropriado e aquilo não forjar ele espiritualmente, né, o necessário para que ele possa caminhar e atravessar o deserto após o batismo, né? E esse momento aqui era o momento onde muitas pessoas estavam sendo batizadas. Ele coloca que os fariseus ouviram, né, falar que Jesus estava batizando mais do que os discípulos de João, ou seja, João já pregava o batismo com arrependimento, né? João continuou, os discípulos de João continuaram batizando, e agora o Senhor, como o Jorge leu, não o Senhor, mas os discípulos dele, né, já estavam pregando e batizando, né, as pessoas nesse momento, né? É uma etapa muito importante na vida de um discípulo. E aí o Senhor deixou a Judéia, né, que era mais no sul, e voltou para a Galileia, né? Nesse momento ele passou por Samaria, e ali ele chegou nessa cidade de Sicar, e coincidentemente a gente está estudando também lá no livro de Gênesis, né, onde Jacó também fez morada durante um tempo e cavou um poço, né, onde esse poço alimentou ele e os filhos dele. É aqui que está dizendo exatamente esse texto. Eu acho uma coisa assim extremamente interessante. Depois de quase 1.800 anos, a gente está no mesmo local aqui. Jesus está pisando no mesmo local onde Jacó pisou, né? Aquela escada que Jacó teve, a visão do céu que tipificava a Cristo, né? O pai dele, que era Isaac, que foi uma figura de Cristo quando o avô dele, Abraão, levou. E agora todas essas coisas que eram apenas figuras, agora estão se tornando realidade na pessoa de Cristo Jesus. E agora o Senhor está pisando nesse lugar. Assim, isso me deixa muito impactado na fidelidade de Deus, né? Como a fidelidade de Deus é algo tremendo. Você olha essa estrela, o céu estrelado lá, como a gente estava em Guará, e as estrelas que Abraão viu. O céu estrelado que ele viu. Ou seja, Deus continua extremamente e maravilhosamente fiel, né? E pode ser, a gente pode olhar e olhar só um sistema solar, ou a gente pode olhar e ver exatamente as coisas que Deus usou para conversar com Jó, né? Para citar de exemplos para outros servos dele. Então, assim, como Deus continua falando e comunicando, né, a sua vontade no nosso espírito. E Jesus, nesse momento, para, os discípulos dele vão na cidade comprar alimento, que eles estão atravessando, é um momento considerável de caminhada, né? E ele chega à beira de um poço por volta de meio-dia, né? Um local extremamente quente, aquela região, dá para a gente sentir mais ou menos pelo Rio de Janeiro, a gente consegue se colocar no lugar dele, né? E naquele momento veio uma mulher tirar água, né? Isso é aquelas situações que eu acredito que a gente vai viver muito. Deus vai, irmãos, eu creio piamente que Deus vai nos colocar em situações assim, né? Nós estamos sendo preparados para isso. O que Deus está fazendo na nossa vida, a maneira como Ele está nos impulsionando, né? Como Ele está nos acrescentando palavra, como Ele tem tratado a gente, tem um propósito. Hoje eu questionei uma irmã quando ela falou assim, mas o que eu quero é viver 100% na graça, eu quero não me aborrecer com nada, eu quero conseguir alcançar, assim, viver no Espírito o maior número de horas possíveis do dia. Eu falei assim, que propósito bonito, que propósito gracioso. Mas você já parou para pensar por que você quer isso? Ela falou assim, não, nunca pensei nisso. Então, porque às vezes a gente pensa e tem muitos objetivos na gente, porque a gente quer alcançar,
um processo de santidade, porque a gente quer andar no Espírito, porque a gente quer ficar livre disso. Mas Deus não faz nada sem propósito. E Deus não concede nada sem propósito. Deus não dá um dom, um presente. Deus não compartilha o Espírito dele, né? Deus não derrama graça sobre a nossa vida sem propósito. Como um fim em si mesmo. Eu fiz isso que eu queria fazer. Não. Tem um propósito por trás disso, né? Então, quando a gente começa a entender e compreender o eterno propósito de Deus, e quando a gente começa diante do Senhor, né, a buscar o sentido da nossa vida nesse eterno propósito de Deus, né, nesse desígnio que já estava estabelecido, não em algo novo, não é algo novo, é algo que Deus já preparou. Jesus falou que até as obras já foram preparadas antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos andar nela, certo? Então, tudo a gente começa a compreender a maneira que Ele criou, o nosso temperamento, a nossa forma de ser, o momento exato que Ele nos salvou, que Ele nos alcançou, a maneira que Ele fez isso, como Ele nos chamou para Ele, como Ele tem se revelado para nós, o porquê o Deva tem conhecido o Senhor de uma forma, o Jorge de outra, eu de outra, o João de outra, o Mateus de outro, porque essa maneira como cada um, Deus está conduzindo cada um, mas é o mesmo Espírito, e quando a gente se ajunta, Ele complementa, Ele vai edificando as nossas vidas de forma mútua. Sempre há uma mutualidade, sempre há uma cooperação, sempre há uma troca. Quando a gente se une quando alguns irmãos ainda ficam na sombra da velha aliança, onde um irmão tem para dar e outros têm para ouvir, ainda é uma forma incompleta, ainda é um amor imperfeito, ainda não está revelado para esses irmãos o propósito eterno de Deus. Porque, na verdade, o propósito eterno de Deus é, como Paulo fala lá aos irmãos em Romano, é mútua cooperação. Ou seja, eu vou receber a graça da vida dos irmãos e também vou poder compartilhar algumas coisas que Deus tem me dado, né? Mas na forma desse compartilhar, no fim, quem está dando todas as coisas é Deus para o crescimento de todos que ali estão. Essa vida está vindo por todos os canais. Então, a importância de nenhum canal estar obstruído diante de Deus. A importância de nenhuma boca estar fechada diante de Deus. A importância de nenhum olho estar fechado diante de Deus. A importância de nenhuma mente estar travada diante de Deus. Porque todos ali vão ser um canal, ou seja, Deus vai fluir através daquelas vidas e vai estar enriquecendo o seu povo nele mesmo e para ele. Então não podemos andar na velha aliança, né? Sabemos que há formas de culto que a gente respeita e tudo, amém. Há momentos na história onde Deus ainda está restaurando algumas questões, então nós respeitamos isso, mas não precisamos viver nessa realidade, porque o Senhor tem nos dado essa compreensão, né? Então precisamos entender a questão da mútua cooperação, precisamos entender a questão do ouvir e do falar. Se eu estou profetizando, Deus levanta outro irmão, me calo para que aquele comece a profetizar. Precisamos entender, praticar, andar nessas coisas, né? Com a motivação realmente de que seja o Senhor crescendo na nossa vida e no nosso meio. Então assim, esses são pontos importantíssimos que nós como discípulos não vamos poder abrir mão. Não vamos poder nos deixar nos amolgar, assim, nos formatar a algumas realidades. Podemos respeitar algumas realidades em amor, mas precisamos ao mesmo tempo exercitar e colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Então assim, a importância da gente estar livre em Cristo para que Ele possa realmente exercer coisas diferentes. Então assim, eu falei uma coisa com o Miguel interessante, que o Miguel falou assim, pô tio, mas olha só, até que a gente chegou bem, o pessoal, a maioria não chegou na hora. Eu falei assim, Miguel, se você se comparar com os piores, você vai se acomodar sendo o melhor dos piores. Mas se você se comparar com pessoas que estão muito à frente de você, meu filho, então você, ainda que você seja o pior dos melhores, você vai ter um alvo, um caminho a andar. Você vai ter alvos claros na sua vida a serem transformados. Não se compare. Não se compare, não olhe para trás. Não fique se justificando, meu filho, porque o outro ainda chegou depois, o outro ainda não faz isso. Não olhe isso. Olhe para a vida de alguns irmãos mais maduros. Olhe para a vida de alguns irmãos que estão na sua frente. Porque dessa forma, não que você vai se sentir o pior nesse sentido, mas você vai começar a ver que ainda tem algo a caminhar. Você não vai sentir, poxa, que bom, né? Porque normalmente quando a gente olha para trás, a gente olha para se sentir bem, né? Pô, que bom, não sou o pior. Então a gente meio que se acomoda ali, se limita naquilo. Não, eu quero olhar para o irmão
que está gemendo, lutando contra ele para orar. Eu quero olhar para o irmão que está lá se rendendo à palavra, no horário que ele tem, no espaço que ele tem. Eu quero olhar para esses irmãos que estão caminhando na frente, porque de certa forma, ainda que eu não alcance isso, eu vou olhar que existe um caminho a trilhar, existe um espaço a avançar. Então assim, como Paulo falou, olha só, o meu alvo é Cristo. Então se ele olhasse para qualquer outro irmão, ele ia ficar, tô tranquilo, mas a hora que ele vê que o alvo dele é Cristo, ele fala assim, então deixo para trás, vejam coisas positivas ou negativas, para trás de mim fica e sigo correndo para o alvo, né? O chamado da soberana vocação, realmente compreendendo, não me limitando, caramba, puxa, agora eu recebi um título, os irmãos oraram por mim, agora eu sou um missionário, estou ungido. Desculpa a expressão que está gravando, eu não posso falar isso, mas assim, pouco me importando com essa questão titular. É importante se naquele momento da oração, obviamente há uma confirmação e está sendo derramada uma unção, amém, isso eu recebo, né? Mas na verdade eu creio que uma pessoa não funciona porque foi intitulada como diácono. Ela pode exercer o diaconato sem muitas vezes ter recebido essa titularidade, e pode chegar um momento em que essa pessoa seja até reconhecida na localidade ou até não, dependendo da região, da perseguição, do nível de realidade que esses irmãos sofrerem. Uma pessoa precisa ter o título de profeta, assim, humanamente falando, né? A gente fala assim, o pastor Deva. Alguém fala profeta Deva? Alguém fala mestre Deva? Você não usa isso para nenhum outro ofício. Então, assim, por que a gente tem essas manias? Porque nós fomos ensinados assim erradamente. Então, assim, nós continuamos colocando essas coisas erradas. Na verdade, carinhosamente, irmão Deva, carinhosamente, irmão Rafa, carinhosamente, irmão Mateus, porque temos uma aliança em Cristo Jesus. Agora, o que exercemos, se é o evangelismo, se é o pastorado, se é o ensino, se é o socorro, amém, o fazemos assim para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Nós não somos isso que nós exercemos. Então, cara, para que você é? Eu sou engenheiro. Não, eu não sou engenheiro, eu sou Rafael. Eu posso ter esse trabalho num certo período da minha vida e depois pode até mudar o que eu faço. Então, eu não sou isso. Eu sou o Rafael, tenho 40 anos, sou casado, temos 5 crianças e tal. Então, isso é o Deva, é o Jorge, é o João, o Mateus, é o que nós somos. E aí, quando vamos para o espiritual, é o que nós somos em Cristo. Agora, não podemos nos identificar com o que nós fazemos, entendeu? Porque senão, daqui a pouco, nós entramos numa instância de que não, aquele encontro de pastor, lá eu tenho 50 membros, não, onde eu estou reunindo tem 100, onde tem 200, e aí vira uma competição de onde tem mais membros. Não é isso. Não estamos aqui para isso. Não estamos aqui para apresentar o resultado de sucesso dos projetos. Não, de forma alguma. Estamos pedindo misericórdia a Deus para que Deus nos livre disso, para que possamos trabalhar para Ele livre, cooperar para Ele livre, sem contas, sem contabilizar, esquecendo todas essas coisas e não a colocamos como currículo, pelo contrário, deixando para trás, como Paulo falou, para que naquele dia que ele diga, quando nós fizemos isso ou aquilo, nós nem lembramos de como fizemos essas coisas, porque fizemos de uma forma natural. Esses frutos foram colocados na ponta do nosso galho, mas não são nossos, passaram pela gente. A Escritura diz em Gálatas que o fruto do Espírito é amor, longanimidade, temperança. João, o fruto é do Espírito, não é meu nem teu. Não adianta eu achar que esse fruto é meu. Eu vou me tornar paciente. Senhor, eu vou me tornar amoroso. Eu vou me tornar longanimado. Não! A vida de Deus em mim, ou a vida de Deus no Deva, vão produzir esses frutos que vão estar pendurados nesse galho. Mas ele falou, vós sois os galhos, eu sou a videira verdadeira. Se vós não estiverem em mim, nada podeis fazer. Então a vida dessa videira passa pelo galho e pendura o fruto na ponta dele. Mas o fruto não é do galho. O galho é só o local onde o fruto fica lá pendurado, armazenado, para que uma pessoa possa chegar lá e se alimentar. Então esses frutos que Deus quer buscar na nossa vida vão servir o quê? Tem propósito, alimento para outros. E o que um galho faz mais além de alimentar? Dá sombra. Ele traz refrigério. Então, Jorge, o que Deus está fazendo na nossa vida é para trazer refrigério na vida de outros. Paulo fala assim, olha, eu fiquei pobre para enriquecer vocês. Eu fiquei triste para vocês rirem. Eu perco para vocês ganharem. Porque ele estava chegando numa maturidade que chegou o momento dele dar.
Quando a gente nasce de novo e está naquele momento inicial, a gente recebe o primeiro leite, como ele diz lá no livro de Hebreus. A gente recebe a primeira instrução, a verdade, os fundamentos básicos, mas depois um momento de crescimento, de amadurecimento, como o Mateus estava falando aqui antes da gente começar. Deus nos chamando para uma Deus nos chamando para uma responsabilidade. E com isso, com uma responsabilidade, quando o galho está pequenininho, eu te faço uma pergunta, pode um fruto pendurar ali? Vai quebrar, pô. Deus é sábio, ele usou o exemplo sábio. Então ele vai deixar o galinho crescer um pouquinho, enrijecer essa conexão do galho aqui, né? Ficar aqui bem firme, para depois ele poder pendurar a quantidade de frutos. E a quantidade de frutos que ele vai pendurar vai ser proporcional a quê? Ao tamanho desse galho e a conexão que esse galho tem no próprio caule da árvore, concorda? Então, não adianta querer ter fruto se a gente não tem o quê? Base. Relação com Deus. Porque o tamanho desse galho é a quantidade de seiva que passa por dentro dele. Então a gente não está falando de obras, a gente não está falando de estrutura, de uma formação humanamente falando, acadêmica. Não estamos falando disso. A gente está falando da vida do Senhor que está passando por meio daquele discípulo. Agora, uma pergunta interessante. Você vê a seiva que passa por dentro daquele galho? Mas você vai ver o fruto, não é assim? Então, o que você não vê é o que vai servir de matéria-prima para aquele fruto acontecer. Por exemplo, como o Mateus falou, estou tentando lá orar, agora a luta aumentou. Quando a mente está... Ou seja, as coisas que nós estamos fazendo fora da segunda, fora da quarta, fora da quinta, fora do domingo, é exatamente que alimentam e nutrem a nossa relação individual com Cristo. É aquilo que realmente nos aproxima, nos fortalece dele, é o nosso quarto, a nossa porta fechada, os nossos momentos, sejam ao longo do nosso dia de trabalho, da condução de transporte ou etc. Né? E Paulo ainda diz mais que nós, gentios, ainda somos galhos enxertados, irmão. Nós não somos nem da oliveira própria, como era Israel, né? Ele cortou os galhos por causa da desobediência, né? E nos enxertou por causa da obediência que vem pela fé. Como é que enxerta? Você tem que abrir um sulco no galho principal e depois você tem que cortar a ponta desse galho aqui e aí você coloca ali e você espreme essa ligação aqui e você não pode, porque vai sangrar um pouquinho, então você não pode fechar esse sangramento para não apodrecer, né? Você tem que deixar esse sangramento escorrer mesmo pela árvore até que ele entre e essa seiva comece a ter um contato com o galho. Olha que exemplo lindo e rico que Paulo colocou. Como você estava falando no início da revelação do sonho. Vamos ter que sangrar. A gente tem dúvida disso? Não pode ter dúvida. Você acha que esse processo, ele é simples? Não é. Nós estamos sendo enxertados pela fé, mas quando vem a parte prática da nossa vida, como essa vida de Deus se manifesta na nossa vida, a gente tem que sangrar, Mateus, não tem como. Porque uma coisa, são duas questões que são sempre claras. A fé e a apropriação, o processo prático. Salvo pela fé, por outro lado, Paulo fala em Filipenses, desenvolver a vossa salvação. Então, ok, crie que Ele é o Senhor, que Ele ressuscitou entre os mortos, estou salvo pela fé. Agora, esse processo de salvação vai se desenvolvendo na gente. Então, para essas verdades entrarem, existem coisas que vão ter que sair. Para algumas coisas serem construídas na sua vida, outras vão ter que ser destruídas. Todos os dias, como ele diz, né? Vamos ter que morrer todos os dias. Ou seja, todo dia para Deus fazer mais uma coisinha na nossa vida, já, outra coisinha vai ser desfeita. Ou vai sair. Esse é um processo de sangrar, não tem jeito. Entendeu? E assim, daqui a pouco passa um tempo, caramba, parece que aquele galho é daquela árvore, que ele enxertou mesmo ali. Está passando seiva, está passando tudo. O galho começa a crescer. Por isso Jesus falou assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Olha que coisa interessante. Né? Então, essa compreensão é extremamente interessante, né? A gente entende até o versículo 7, o Senhor vai nos impulsionar para isso, né? Ele vai nos colocar em circunstâncias assim, né? E nós vamos precisar estar apercebidos. Então Jesus, quando ele sentou ali, ele estava cansado. Isso fala da humanidade dele. Ou seja, mesmo sendo Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio em um corpo humano, chorou, teve fome e teve cansaço. Aqui está falando da humanidade do Senhor. Né? Então está falando da semelhança conosco. Ele andou bastante, estava cansado, sentou. Mas mesmo ele cansado, ele estava agindo no propósito de Deus. Então a gente pode falar para Deus assim, Deus, eu estou falando de mim, estou cansado, Senhor, estou chegando no meu limite. Mas Deus vai falar assim, mas eu não estou preocupado se você está cansado, não.
Porque cansado você pode permanecer na minha vontade. Deus, mas eu estou muito triste, chateado, essa semana foi horrível. Mas mesmo triste, você pode permanecer na minha vontade. Por que alguém nos ensinou que para estar na vontade de Deus, a gente teria que estar firme e forte, alegrão e bem? Quem passou essa mentira para a gente? Algumas pregações. Quem nos enganou? Algumas pregações. Então, alguns exemplos práticos me ajudam a todo dia batalhar na minha vida contra isso. Quando eu lembro, por exemplo, do irmão Carlos Nacondia, que a gente fazendo o serviço lá de cabideiro, que era... Ele orava, né? Um irmão muito simples. Ele orava, irmão, era mais de 500 pessoas endemoniadas. Então, eu era bem novo nessa época e eu fazia um papel que se chamava, essa função chamava cabeleiro, que era orar por esses irmãos, pegar o irmão endemoniado, carregar o irmão nos braços até o que a gente chamava de carpa de liberação, que era um local onde ficava lá os irmãos que tinham mais experiência com batalha espiritual para fazer esse processo de libertação no Senhor. A gente só levava, deixava lá e os irmãos tratavam e cuidavam dessas pessoas. Isso entrava pela madrugada, porque era um evangelismo e era um evangelismo que se dava de uma forma completa. E ele conta esse dia que ele estava assim... Cara, uma batalha atrás da outra, uma batalha atrás da outra. Quando adentrou lá pela madrugada, chegou um cara com uma legião de demônio, cara. E os irmãos, assim, aquela coisa, sabe? Aquela coisa pesada mesmo, que arrepia. E ele conta que ele virou para Deus e falou assim: Deus, eu estou exausto diante daquela situação. E o Espírito de Deus falou no coração dele: e quando eu expulsei algum demônio na tua força, Carlos? Ele falou: perdão, Senhor. Aí ele falou: el diablo rechaza a hora de tu vida. E o cara foi liberto. E ele falou: perdoa, Senhor. Perdoa, porque em algum momento eu confundi a minha vida com a tua vida. Eu confundi a minha obra com a tua obra. Isso me ajuda, me edifica e me alimenta a gente tentar entender que para ir para a visita tem que estar alegre, para ir para a visita tem que estar bem, para ir para a visita todas as coisas têm que ter acontecido na minha semana como eu quero, para ir para interceder, entendeu? Assim, não adianta, pelo contrário, a gente está tendo experiências práticas da maioria da comunhão que os irmãos trouxeram aqui hoje, era que exatamente porque estão buscando estarem na posição em Cristo, na batalha, irmão, que está se levantando tudo. O diabo, de alguma forma, tentando intimidar a visão que foi compartilhada ontem no culto lá, pelo meu pai, desse exército vindo na nossa direção, no sentido de nos massacrar. É o quê? Falando da intimidação do diabo, a vontade do diabo falar assim: ó, não quero. Ele já sabe que alguma coisa vai acontecer. Ele tem certeza que algo Deus vai fazer explodir no nosso meio. E aí o que Deus está falando? Persevera, fica, não sai, não sai. Se você sair, você vai perder. Se eu estou todo quebrado, fica. Fica para você participar desse propósito. Você está nele, eu te escolhi, te chamei para isso. Irmãos, vai acontecer de tudo. Eu sei que a gente não quer ser radical, nem religioso. Creio que às vezes Deus pode nos separar num momento e falar assim: pô, esse domingo eu não pude ir, irmão, porque a gente está fazendo... como o Deva mesmo colocou, estou fazendo uma obra lá, outro irmão, olha, eu tive que ajudar, socorrer. Então a gente não tem essa visão religiosa da cobrança do presencial dos irmãos no culto. Não é isso que a gente está falando, mas a gente está falando no sentido assim, da gente estar atento e apercebido, né, para a gente não ser setado em algum momento num lugar onde a gente precisa estar e a gente não vai estar. E os irmãos fazem falta no corpo. A gente sente. Uma coisa é o irmão na direção do Senhor não estar nesse lugar, nessa segunda, na sexta, qualquer situação que seja. Então por isso que a gente não está colocando como uma cobrança, porque pela graça de Deus alcançamos essa liberdade, né, em Cristo, né, e entender que todos nós somos ovelhas e ovelhas do Senhor apacentados por Ele, né. Mas para que haja, por outro lado, como uma palavra de equilíbrio, uma vigilância nossa, porque às vezes o nosso coração pode enganar: pô, hoje eu estou cansado demais, cara. Hoje, sabe, não dá, não tenho vontade de ir. Aí, rapaz, quando tu volta domingo, eu falei assim: meu Deus, eu não podia ter deixado de ir mesmo. Deus trabalhou muito e tal, e eu fiquei assim, edificado, e falei assim: pô, ainda bem, cara, que foi com as crianças, né? Porque eu vou falar, meus problemas individual, a criança foi trabalhar, estava pegada e tudo, e às vezes é natural vir aquele pensamento: pô, hoje então, ficar aqui e tal, com as crianças e tudo. E assim, vem essas questões. Então, a gente também tá buscando estar vigilante, para a gente não perca as oportunidades que Deus está querendo
nos lançar. Aqui é uma oportunidade. Jesus parou, está cansado. Quem olhar o cenário carnalmente, é meio-dia, está quente pra cacete, entendeu? Pô, já estou vindo andando desde a Judéia para subir até a Galileia, tem obra para fazer lá, a gente já batizou um mundo de gente, estamos fazendo a obra de Deus, o pessoal foi discípulo, agora eu vou tirar um tempo para mim. Perigo isso. Perigo isso. O dia que Davi tirou o tempo para ele, paz. Se ele fosse vivo até hoje, ele se arrepende. Sabe? Deus conhece o nosso cansaço. Eu estou falando isso para mim agora, como Deus estivesse falando comigo mesmo, né? Deus conhece o nosso cansaço, Deus conhece o nosso limite. Deus não vai além do nosso limite. Deus não vai nos matar de trabalhar. É burrice pensar assim, mas eu penso. Deus não vai nos matar de trabalhar. Deus não vai me matar de coisas além da... Não vai. Ele é pai, cara. Ele só não vai deixar eu ficar na cama de bobeira acordando 10 horas. Isso pro Miguel. Para mim tem uma outra relação que não é essa da cama. Então ele não vai deixar, porque ele está nos forjando. Mas ele também sabe o momento ideal do lazer, o momento em que vai vir uma descontração, um refrigério. Ele é nosso pai. Recebemos um espírito, irmãos, que clama dentro da gente, Abba Pai. Um espírito que não é de terror e de medo. Nós precisamos crer nessa relação, precisamos crer nessa filiação. Então Deus vai abrir a porta. Às vezes tu vai estressar, gritar, berrar. Tudo bem, mas nesse limite ele está tendo um trabalhar, está tendo um tratar de Deus. A gente passa do que a gente achou que era no limite para Deus mostrar que a gente tem uma realidade, mas a realidade dele vai além. E que ele vai nos ensinar agora a viver aquela realidade com graça. E mudar aquilo. Ele está atropelando a gente de tudo que é lado. Isso é verdade. Mas não fujamos. Não nos acomodamos. Não fiquemos numa situação. Porque às vezes, diante de tudo isso, foi o que aquela irmã deu um exemplo. Pô, meu irmão, quero voltar para a denominação. Sentava lá, não tinha nada. Não tinha lutinha. Ouvi um culto, um louvor bem. A minha semana começava, era só vitória. Pô, agora eu estou aqui na frente, Deus quer me mover, Deus quer fazer isso, eu não quero problema. Eu não quero problema. Mas que problema? Você é soldado de um exército chamado, remido pelo sangue de Jesus. Deus colocou uma armadura, te vestiu como soldado, te colocou um escudo na mão, te colocou uma espada, deu o Espírito, te deu dons, te forjou para isso, está te treinando, está te dando exercícios espirituais todo dia. Está sendo preciso naquela diligência diária, para que você possa estar treinado e preparado. Então assim, não vamos achar o que as pessoas aí fora estão querendo pregar. Não vamos encontrar esse lugar de não há dor, não há isso, não há aquilo, não. Vamos seguir como o nosso irmão Paulo nos ensinou, aprendendo a viver. No dia da alegria, tudo show. No dia da tristeza, no dia que tiver tudo, no dia que não tiver nada, no dia que for só vitória, no dia que for só derrota. Porque, como esse galho, estamos entendendo que não temos vida em nós mesmos. A vida que temos é a que vem de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Se estamos fora dele e da sua vontade, então não há vida em nós. Há simplesmente um dia que se passa sendo empurrado sem sentido. No cronos normal. Né? Mas quando estamos nele, então há vida. Então há sentido, como foi falado pelo Cláudio lá, citando alguns exemplos dos irmãos na China, de pessoas que se alegram por lavar, por exemplo, privada no presídio, por pessoas que, vários exemplos que ele trouxe ontem pra gente, de pessoas que riem, que às vezes eram afrontadas, mas eu não estou rindo, mas como eu não estou rindo? A vida do cara é alegria, o Senhor está tendo alegria. Cláudio falou aquilo, eu falei, meu Deus, existe quilômetros de distância na minha vida até a realidade desse irmão que ele está falando. Meu Deus, existe muita distância, mas é possível. Mas não podemos desanimar. É longe, mas há um alvo. Ou seja, há um propósito de Deus fazer isso. Quando Deus plantou aquele homem dentro daquela cadeia, o que ele estava fazendo? E dando aquela vida para ele. Ele estava, na verdade, alcançando toda aquela realidade daqueles presos naquela cela e nas celas vizinhas. Quando olhavam para ele, eu quero essa alegria. Mas essa alegria é uma pessoa. Se você quer essa alegria, você tem que criar a pessoa. Né? E aí muitas pessoas foram alcançadas dentro daquele presídio. Né? Então assim, existe esse cenário aqui. Mas por outro lado, existe o Filho de Deus. Atento. Ele falou assim, só faço aquilo que vejo o meu pai fazer. E só falo aquilo que ouço o meu pai falar. Ponto. Está cansado. Aí o que acontece? Veio a mulher samaritana tirar água e Jesus disse, dê-me um pouco de água. Olha como ele começou o assunto com ela. Né? Poderia tentar já, quando às vezes a gente formata religiosamente, como é que eu vou chegar?
Tal. Às vezes a gente quer ter uma coisa mais pronta para as pessoas, quer imaginar alguma coisa. Eu tenho essa dificuldade. Às vezes falta a gente confiar que no meio de uma conversa informal vai fluir algo de Deus. E Deus vai tocar onde Ele precisa tocar naquela pessoa. Aqui era na questão dos maridos. Entendeu? Mas quando a gente vai conversando com algumas pessoas, vão ser outras situações que a gente não sabe. Então não tem como eu programar muito assim, não. Vou falar isso para a pessoa. Não tem como. A gente vai ter que ser livre. Né? Eu lembro muito do irmão Rui, andando na rua, aquela molecada soltando pipa, ele dava um pulão, puxava a linha do moleque, o moleque, ei! Aí começava a dar uma de bica assim, a pipa descendo, o moleque, o que tava fazendo? O que tava fazendo? Ele falou assim, foi mal, cara. É que, pô, tá vendo aí? Desce aí. O cara descia com a pipa assim, ele falou assim, então, cara, abraçava o cara e falou assim, é Jesus que quer fazer assim na tua vida. Você é pipa, rapaz. A linha tá na mão dele. Começava a falar, a lágrima descia com o moleque soltando pipa ali, 2 horas da tarde. Entendeu? Aquele é um trava. Trava na vida do moleque que estava soltando pipa. Jamais aquele moleque achou que ia ser evangelizado daquela forma. Entendeu? E não é assim que os exemplos bíblicos são e ficam. É assim. Ninguém tem nada pronto, ninguém tem algo pré-formatado, existe uma dependência completa de Deus. Né? Então ele diz isso. E a mulher, né, ele poderia pensar assim, caramba, eu não vou evangelizar essa mulher, é samaritana, eu sou judeu, pô, tem preconceito, eu vou chegar nessa situação, o que o pessoal vai pensar? Milhões de... Toda uma lógica, Mateus gosta muito disso, da lógica humana que ele fala sempre, né? Que não tem nada a ver com a lógica de Deus. Ele só chegou e falou assim, me dá um pouco d'água, João. A simplicidade, entendeu? Deixa eu ver qual versículo bíblico eu tenho que dizer agora. Eu vou falar aquele João 1, vou usar aquele negócio. Esse rapaz. É o Espírito de Deus que vai tocar aquela vida, não é assim? Nós falamos muito do Espírito Santo e cremos muito pouco na obra dele. Nós cremos naquilo que nós formulamos para jogar na pessoa, né? Mas é um processo de aprendizado normal, estamos todos aprendendo, faz parte do nosso processo de crescimento. Então, não é nenhuma crítica. Então, ele estava sozinho, a mulher samaritana perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana para beber água? O que tu está querendo? Não estou te entendendo. Não é mais ou menos um teor assim, né? E Jesus respondeu assim, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Olha só, você está procurando... Olha o que Jesus falou para ela. Você está procurando uma coisa que você não sabe que está procurando. E você não sabe que sou eu que posso te dar essa coisa que você não sabe que está procurando. É tudo ao contrário. Jesus está falando para ela, tudo ao contrário. Tudo que a gente vive. Eu estou te pedindo uma parada para puxar um assunto contigo aqui, só que na verdade eu sei como está a tua vida. Jesus já sabia, né? Já tinha descido o rolo disso. Eu já sei o que tem na tua vida. Entendeu? E se você soubesse o que você está procurando, que você ainda nem sabe, e se você soubesse que aquele que está na tua frente é quem pode te dar o que você nem sabe que está procurando ainda, você me pediria e eu te daria isso. A mulher entrou em parafuso, não entrou? Até eu, né? Até eu também, João. Também fico assim, até hoje, quando eu leio esse texto. Então ele disse à mulher, o Senhor não tem com que tirar água. E o poço é fundo. Aí volta na lógica humana de Mateus. Assim, eu não estou entendendo muito bem o que você está falando. Deus está falando com ela. Ela falou assim, mas pô, o senhor não tem nada na mão. Você está falando que tem alguma coisa para me dar, mas o senhor não tem nada na mão, porque o senhor tem que ter um balde. Concorda, Jorge? Tem que ter um balde para o senhor me dar essa água viva. Porque a vida toda eu vim aqui catar água com balde, meu irmão. Eu não vi ninguém carregar com a mão isso, entendeu? Então assim, o senhor não tem um balde e o poço é fundo. Ela fala isso. Onde pode conseguir essa água viva? Ela se interessou pelo que ele falou. Mas ela especulou a maneira como ele iria fazer isso. Essa é uma realidade nossa, né? Deus fala uma coisa pra gente, a gente fala assim, tá bom, Deus, mas eu não tô... né? Deus promete uma coisa pra Dani, e Dani vai falar assim, Deus, mas eu não tô vendo o balde e o poço é fundo, né, Dani? Como é que vai fazer isso? Não tem como fazer, Eva. Não tem como ele fazer. Né? Não é? Então ele falou assim, como o Senhor pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Aí ela compara ele
ao máximo que ela conhecia da religiosidade do tempo dela. Bem, Jacó é Israel, o pai das 12 tribos. Por acaso o Senhor é maior que Jacó? Olha essa pergunta que ela está fazendo. E olha que interessante, Jesus o é maior. Mas veja bem que ele não está preocupado em entrar na lógica dela. Porque se ela entra na lógica dela, ela teria que fazer o quê? Não é isso, não vou tirar com esse balde, deixa eu te explicar direitinho, calma aí. É que não, ele é Jacó, eu sou Jesus. Jesus entrou na lógica dela? Porque ele vai trabalhar pelo Espírito. Eu não sou assim, cara. Eu tenho que explicar tudo para a pessoa toda vez que eu entro nessa furada. Não, calma aí, irmão, não é isso e tal. Tipo assim, e não é isso na verdade, porque isso não vai fazer a pessoa alcançar a esfera que ela precisa entrar. Diz que o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Mas o homem natural não pode discernir nada. Então Jesus também não está preocupado em entrar nessa situação. Ele diz assim, Jesus respondeu, quem beber da água, dessa água que eu te pedi, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Olha que coisa interessante. A mulher perdeu a primeira lógica. Tipo assim, não quero nem saber como esse cara vai me dar água. Mas esse negócio é tão bom que eu quero. Legal? Porque ele falou que se ele me der isso, eu não vou ter mais sede. E porque eu sou uma mulher aqui problemática, já tive 5 homens, sou mal vista numa cidade pequena, é óbvio que eu não vou pegar água de manhã com as outras mulheres para ficar no meio da fofoca. Eu vou vir meio-dia, sozinha, para não ser exposta. Pô, o cara vai me livrar de um problemão, parceiro. O que ela falou? Me dá essa água para eu não precisar vir o quê? Aqui. Ela começou a olhar para o problema dela. Deixa eu olhar para a lógica para olhar para o problema. Então, essa é a etapa da pessoa. Primeiro a lógica, depois o quê? O problema pessoal. Eu quero essa água para resolver o meu problema. Só que Jesus estava falando que ela não ia precisar voltar ali? Claro que não. Hoje a gente entende isso, concorda? Mas na nossa vida a gente dá esse mole também, eu dou. Por quê? Porque a gente está vendo o nosso. Deus, então faz isso na minha vida. Eu quero, só que o motivo pelo qual eu quero que Ele faça isso na minha vida é errado. É para eu não ter mais que vir o quê? Aqui nesse problema. E na verdade Ele não quer fazer isso por causa disso. Então, isso é importante tanto na nossa vida como na compreensão nossa a respeito da evangelização. E sabe o que as pessoas têm prometido? As pessoas têm prometido exatamente fazer o quê? Resolver o problema. Você consegue entender como esse evangelho que Paulo fala é extremamente satânico e afasta a pessoa do verdadeiro evangelho e da possibilidade de conhecer Cristo e da água que Ele realmente pode dar? Porque a pessoa fala assim, fica tranquilo, eu vou resolver o teu problema. Não vai ter mais dor. Você pratica isso, você vem esse horário, já tem uma água, te dou uma garrafa. Que jeito que for. A pessoa está preocupada em resolver o problema daquela pessoa e vai extorquir alguma coisa em benefício disso. E isso a gente, como discípulo, tem que estar atento a isso, para a gente discernir. A gente pode respeitar e saber o momento de falar ou se calar, mas a gente precisa discernir no mundo espiritual isso. Então Jesus não entrou na lógica e Jesus também agora não está preocupado em resolver o quê? Esse problema. Na verdade, Jesus está querendo fazer alguma coisa muito o quê? Maior. É aquela situação, tem um cara aleijado. Jesus primeiro falou para ele assim, ó, perdoados são os teus pecados. Que é o que realmente iria abrir a vida espiritual daquele cara. Aquele cara poderia conhecer a Cristo como nunca, porque uma parede caiu de separação. O Senhor está abrindo um mundo de comunhão agora com aquele homem. Coisas que ele nunca ouviu, nunca sonhou, nunca viu, estão abertas para a vida dele. Só que as pessoas não creram no que ele falou e algumas duvidaram se ele tinha autoridade para isso. Ele falou assim, para que vocês saibam que eu tenho autoridade de perdoar esses pecados, eu te digo, toma o teu leito, levanta e anda. Você ignorou também que, além de ficar sem o problema, ficou sem quando é perdoado do pecado. Perdoado do pecado. O que a gente faz hoje, Jorge? A gente ora para Deus vir com unção e curar o coxo. A gente ainda não conseguiu entender que a gente deveria orar
para Deus derramar um espírito profundo de quebrantamento e arrependimento, a fim de que houvesse esse quebrantamento nos nossos corações, e talvez a pessoa que passasse, quando a gente estivesse aqui reunido, lá na Tindiba andando, sentisse algo, fosse tocada pelo Espírito de Deus e começasse a chorar, sem entender por que ela está chorando, se arrependendo dos pecados dela. Irmãos, a gente está muito longe. A gente está muito longe. A gente erra, a gente ora pelas coisas erradas, a gente ora para as coisas certas pelos motivos errados, a gente usa a lógica humana, a gente busca a solução dos problemas. E o que Deus está falando com a gente é que essa mentalidade está completamente equivocada. Que os pensamentos deles são mais altos que os nossos pensamentos. E os caminhos deles são mais elevados. E Ele está fazendo um convite para a gente subir e andar no caminho dele, com uma mente renovada, pensando aquilo que ele pensa e se movendo na motivação dele. Então, quando nós assim o fizermos, o Espírito de Deus também concederá autoridade para que uma ou outra pessoa possa ser curada. Mas não vai ser o objetivo do nosso coração apenas ver os milagres, as coisas acontecendo. Não vai ser o motivo do nosso coração ver o cego simplesmente vendo. O maior vai ser o motivo do nosso coração daquela pessoa que estava totalmente perdida e confusa e agora está vendo espiritualmente que Deus, Criador, é o Pai dela. E ela está se arrependendo de fato e tendo uma vida de profunda comunhão e rendição com esse Deus. Essa é a visão que o Senhor veio dar. Esse é o verdadeiro aleijão que o Senhor veio curar. Né? E é claro que Ele faz isso. Nós estamos dando uma palavra aqui tentando ficar no equilíbrio. Nós não estamos nem entendendo para um lado nem para o outro, mas a gente está querendo ficar focado no propósito. A gente não pode se perder. A gente não quer ser um poço de milagre. A gente não quer ser um lugar onde Deus vai fazer milagre. É isso que a gente tem que estar focado. A gente não pode ser um lugar onde as pessoas vão resolver problema. A gente tem que buscar no Senhor nos reunir para que aquela atmosfera seja propícia para que pessoas conheçam a Deus e Deus se revele a elas por meio de seu Filho Jesus Cristo. E que essas pessoas possam nascer de novo e serem geradas da água do Espírito e serem nutridos pela palavra da verdade, a fim de se crescerem e se tornarem maduras. Foco, Jorge, não podemos perder isso. Objetivo, quando nós começamos a falar, não podemos perder isso. Vamos ver muito milagre, vamos ver nego levantando. Vamos ver Deus curando aquilo? Vamos ver. No momento vamos ficar impactados com aquilo, mas vamos pedir graça a Deus. Deus, não permita que a gente se perca nisso. Não permita muito que a gente olhe para isso. Não deixa que isso se envaideça. Não deixa que a gente use isso como comentário no dia seguinte. Pô, onde Deus fez aí lá. Não. Tenta, Senhor, pela tua misericórdia, nos poupa destes tropeços, para que o nosso caminhar não seja lento, mas que a gente avance no Senhor e para o Senhor. Que a gente possa ter os olhos abertos e os ouvidos de ouvir, a fim de que a nossa compreensão seja sempre claramente Cristo e esse crucificado, como Paulo falou. Ainda que, como Paulo pregando uma noite, uma pessoa caiu do andar de cima e bateu com a cabeça e morreu, ele desceu, levanta, ressuscita em nome de Jesus. Ele ressuscitou, a gente voltou. Onde é que a gente estava? Irmão, era versículo 17. Lê agora aí, Jorge. Acabou. Hoje, se Deus ressuscitar uma pessoa, o culto acaba. É ou não é, Jorge? O culto acaba, mano. Eu começo a glorificar tanto. Ele não sabe o que fazer. E começa a glorificar tanto aquilo. Não que tenha um problema glorificar, mas que até o que Deus está dizendo, se Deus quiser continuar a falar por meio da palavra, agora eu vou ter que parar, porque o pessoal não vai me ouvir. Entendeu? Eu já vi isso. É triste, mas eu já vi. Eu já vi o pessoal mudo, normal, falta luz, e eu começo a glorificar. O nego está glorificando porque quando falta luz, nunca teve no culto, Jorge, faltou luz. Já teve, Dava? E aí o pessoal começa a fazer o quê? Por que o pessoal está glorificando, Dava? Porque faltou luz. Está entendendo? Está entendendo o nível? Olha só, está entendendo o nível de como a gente está perdido? A gente está ouvindo uma palavra da verdade. E às vezes está cheio de nego desligado ali atrás no portão, conversando, atualizando o zap. Um caboclo cai aqui endemoniado, gritando, falando em alto. Meu irmão, até o caboclo que está fechando o portão lá se liga. Deus! Por quê, varão?
Porque no final a gente tem que ser homem para assumir que a gente teme mais o diabo do que a Deus. A gente fica mais espantado com a manifestação demoníaca do que com a doce e suave voz do Espírito Santo. Pô, isso é terrível para a gente. Deveria ser motivo para eu, Rafael, me envergonhar, rasgar minha roupa. Entendeu? E mostrar como a gente está longe disso. Mas não no sentido de nos desanimar, não, no sentido de nos fotografar, nos diagnosticar, não para que a gente permaneça assim e fique na autocomiseração se achando ruim, não para isso, mas que de posse dessa consciência, que a gente suplique em graça para que Deus opere por meio da sua misericórdia e faça o contrário na nossa vida. Que os nossos ouvidos estejam amarrados à doce voz dele. E quando alguém cair manifestado, por exemplo, que isso não nos perturbe em nada e, pelo contrário, a gente continue com o ouvido amarrado. Isso aqui vai ser a obra de Deus. Deus vai levantar qualquer mão para repreender e amém. O irmão que ele quiser levantar, Deus vai levantar aquele irmão, vai repreender e acabou. Entendeu? Mas nosso coração precisa queimar por isso, João. Deus fala, precisa encontrar corações que queiram ouvir isso, que queiram olhar mais para Ele do que para o inimigo, que temam mais a Ele do que o inimigo, que dão mais ouvido à sua palavra. Às vezes a pessoa passa um tempão ouvindo a palavra do Senhor, ela sai dali um caboclinho, mete um negócio no ouvido dela que fulaninho não sei o que falou, ele vai dar mais crédito ao que o diabo está falando ali do que Deus estava falando naquele lugar quando a gente estava reunido. São escolhas nossas. Então assim, os nossos baldes estão cheios. É uma verdade que Deus está falando pessoalmente comigo. Deus não despede ninguém de mãos vazias. Deus não despede ninguém vazio, a não ser aqueles que estão cheios de si mesmo. Quem chega vazio diante dele, sempre vai ser cheio por ele. Quem chega diante dele cheio de si mesmo, não há como enchê-lo. Ele já está cheio de si. Né? Então os nossos baldes estão cheios. Com que tipo de água? Com a água, João, que vai resolver os nossos problemas. A gente criou um balde e a gente pega a água, a gente formatou isso. A gente ora, lê a palavra, jejum e tudo isso para resolver o nosso problema. É duro, mas é assim. Às vezes eu caio dentro da oração, por quê? Porque estreita um pouco lá em casa. Entendeu? Eu caio dentro para Deus trabalhar para ver se Deus começa a mudar a realidade. Caraca, eu olho, às vezes eu fico com vergonha disso. Era uma oração da qual eu deveria me envergonhar. É um jejum do qual eu deveria me envergonhar. Porque na verdade era um momento para estar saindo água viva do meu interior e eu estou com um balde ainda pedindo água. Como essa mulher no poço. Onde tem água, Jesus? Mostra onde é que para não ter que voltar aqui. Faz o que o senhor tem que fazer para não voltar nesse problema de novo. Resolve essa situação aqui. Essa mulher à beira do poço pode falar de uma mulher ímpia, mas pode falar também de uma igreja fria. De uma igreja afastada. De uma igreja que anda pela lógica. De uma mulher que anda com um balde na mão, procurando água para resolver os seus problemas. Mas o que o encontro do noivo com essa noiva não pode gerar de transformação? Quando Jesus começa a falar com a igreja, quando Jesus começa a falar conosco, ele pode gerar essa transformação. Por isso não precisamos ficar tristes, caídos ou cabisbaixo. Nós podemos ter a esperança que Jesus pode mudar essa realidade. Uma realidade começa a ser mudada quando ele começa a me mudar individualmente. Então eu vou ter que abrir mão desse balde. Pô, sem balde, parceiro, sem corda, como é que eu faço agora? Ficou difícil para mim. Porque o poço é fundo, mas eu com corda, molinho, botava lá e dava o meu jeito, eu resolvi o meu problema. Vamos tentar avançar um pouquinho mais. Olha o que acontece. Ele diz assim, a mulher disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar essa água, né? Estava resolvendo o problema dela. E ele disse, vá chamar o seu marido e volte. Olha, faz sentido
O que Jesus falou ou não? Fala aí. Para ele. Para ele, boa, ainda falou bem, para ele fazia. Para mim, assim, naturalmente falando também, papo de maluco, né não, João? Sabendo que a mulher não tem, vai lá buscar. Vai buscar o seu marido. Papo do nada, né? Tá falando de uma coisa aqui que vai dar água pra mulher de vida eterna e depois... A mulher pediu água e falou, vai chamar seu marido. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Olha que coisa interessante. Jesus sabia que aquilo era verdade. Talvez aquela mulher nunca tivesse parado para pensar nisso. E você está primeiro até resolveu o problema dela, mas foi o problema real que ela tinha para ter comunhão com Deus. Exatamente. Então, é um problema diferente, é um obstáculo que Deus deseja reparar para trazer a comunhão. Mas o problema que ela via era ter que vir no sol, meio-dia, para não vir com as outras mulheres, pegar água. Então tem 2 problemas. Qual o problema que ela via? O da água. O do aleijado. Tem 2 problemas. Qual é o problema do aleijado para a gente? É andar. O outro que o Senhor falou o quê? É liberar o caminhar dele espiritual. É as pernas espirituais poderem estar aptas para andar e ele poder caminhar com Deus. Então também há 2 problemas na vida do Rafael. O problema, Jorge, é qual é o que eu quero resolver. Ou qual é o que eu dou prioridade. Entende? E aí ele diz assim, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Falou assim, o assunto está ficando estreito. Porque agora Deus está começando a falar da minha vida, coisas que eu não gosto de falar. Concorda que esse assunto não era legal para ela? Com certeza. Com certeza, né? Sabe aquele assunto que tu entra assim, naquela consagração e tu fala assim, Deus, não fala comigo hoje, porque eu não quero que as pessoas saibam o que está acontecendo na minha vida. Entendeu? E aí as pessoas às vezes dizem várias coisas, né? Que sei lá, tal, dando vergonha e tal. Isso tem que se parar um tempo e ter muito cuidado nessa interpretação, porque existem várias, assim, existe o querer de Deus e o que Deus vai fazer para trazer e despertar aquela pessoa. Então, vamos ficar em aberto com essa questão, né? Vamos ficar em aberto. Assim, eu vejo que tu é profeta. Aí, olha só, já mudou de assunto. Não é assim que a gente faz? É verdade, irmão, tá o negócio aí desse problema que eu tô. Mas e aquela outra situação já ficou definida? Quando é que vai ser o retiro e tal? O pessoal estava pensando aí, eu vi que o pessoal comentou, né, e tal. Porque ela não quis falar assim, Senhor, realmente eu estou 5 maridos, eu não consigo resolver minha vida. Essa situação. Ela não entrou no assunto profundo. Entrou, Jorge? É igual a gente, né? Aquilo lá dentro que tem que ser tocado, a gente também não quer. A gente muda. Ficou forte o assunto. Deixa pra lá, não vamos tocar nessa situação, né? Assim, olha como é que o Senhor é bom. A mulher perguntou assim, eu vejo que o Senhor é profeta, nossos antepassados adoravam aqui, vocês judeus adoram em Jerusalém, onde é que deve adorar, né? Se a gente adorar, né? Pra que vai resolver esse problema assim com o marido dela? Vai começar a adorar, pô. Vem pro culto, levanta a mão, dê glória a Deus, não tá bom? Esse contexto aqui é real ou não, irmãos? Essa passagem é de hoje, não é? É de hoje, né? Assim, infelizmente. Olha só que coisa, mas isso é que coisa linda. Jesus tinha N coisas para falar. Olha, você fugiu daquele assunto lá, hein? Eu estava começando a falar contigo. Tu entrou nesse rolo aqui de adoração e tal, puxou isso. Aquela outra situação, você tinha várias coisas para ele falar. E aqui é a sabedoria. Para quando a gente for o instrumento também, como o Senhor foi o instrumento para eles. Ele virou e falou o seguinte, mulher, creia em mim. Vamos aquele questionamento da situação dela. Confronto, nada. Você se é isso, olha, não é nada. Falou assim, mulher, creia em mim. Olha que coisa linda, já está falando. Ele já sabe como é a forma que o Espírito vai remover todos esses obstáculos. Jesus já viu que aquela mulher vai ser liberta, livre. Não só ele vai alcançar ela, como vai alcançar todo aquele povoado. Porque ele chegou naquele lugar. E ele sabe quem ele é. É sinistro, né, Jorge? O Senhor sabe quem ele é. Ele é a luz do mundo. E onde ele chega, não há trevas.
Agora, quando nós cultivamos esse relacionamento com Ele, e quando nós temos esse temor, e trabalhamos isso junto com Ele, de acordo com a sua graça, então, quando um povo se move para ir num lugar, Jorge, coisas vão acontecer ali. Não vamos no lugar para cantar meia dúzia de hino. Não vamos no lugar para ter uma oportunidade. Vamos num lugar entendendo que o Senhor, na sua forma, na sua soberania, na sua direção, na sua vontade, vai se manifestar. O que mais um discípulo poderia almejar, né, dela? Se quando a gente se movesse para algum lugar, que Deus se manifeste naquele lugar. João, seja pela palavra, pela voz profética, pelo louvor, pela adoração, pelo socorro, pelo testemunho, mas que as pessoas que estão naquele lugar possam falar assim: Deus está entre nós. Não precisa de mais nada, né, João? Não precisa de falação, muita coisa, nada. Deus está entre nós. Jesus falou assim: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte em Jerusalém, nem em outro lugar. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, é um contexto da época. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Porque o norte era um povo misturado, né? Que não conhecia, não carregou ao longo do tempo a Torá, os mandamentos. Né? Era como o brasileiro, que tem várias etnias, né? Você é o quê? Você é brasileiro, pô. Você é português, italiano, tudo misturado, né? No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai o quê? Procura. Olha que coisa interessante. O texto também fala que ela estava preocupada com a adoração. Mas Jesus responde que Deus não está procurando adoração. Ele está procurando adoradores. Às vezes isso é uma coisa muito simples, mas um equívoco muito prático e que ocorre. As pessoas querem adorar porque elas acham que não, vamos adorar porque elas acham que Deus está querendo aquela adoração. Não é uma adoração. Deus quer o adorador. O adorador prático. Prático. Deus quer a pessoa. Da mesma forma, o que Ele espera da gente? Que a gente queira a pessoa e não o que ela faz. Deus não busca o que a gente faz, mas nos buscou. A gente também não deve buscar o que Ele faz, mas deve buscar a Ele. Então deve ser uma relação entre pessoas, a nossa pessoa e a pessoa de Deus. Deus fará coisa por nós. Nós, pela graça, faremos coisas para Deus. Mas essas coisas não podem nunca entrar no âmbito da nossa aliança e do nosso relacionamento com Ele. Nós não podemos cobrar a Deus porque estamos um pouco melhor, entendeu? Nós não podemos cobrar a Deus porque a gente essa semana foi tremenda. A gente fez várias coisas e operou mesmo, está na orga e tal. Porque imagina se Deus fosse cobrar então, baseado em tudo que Ele faz. A gente estava lascado, estava sempre perdendo, né, João? Então nessa relação não entra o que faz, entra o que é. A gente voltou naquele ponto inicial. Né? E se você fosse cobrar o que ele fez? Ele jogaria só Jesus aí, segura essa cruz aí então. Segura o barulho te batendo de caniço. Não tem como não se manter quieto ainda com isso. Foi falado ontem também no culto, né? Falaram muito, né? Bateram com caniço. Jesus falou assim, Cláudio falou, né? O Senhor, você sofreu mais do que eu. Meu pai também comentou uma vez que estava sendo muito humilhado, né? E ele ficou muito indignado e o Espírito ficou no coração dele. Você foi mais humilhado do que o meu filho? Não, Senhor, desculpa, me perdoa. Acabou, não tem nem o que discutir. Ninguém vai orar para exaltação, ninguém vai orar para parar de sofrer. Começa a olhar para a gente. O Evangelho é revelar Cristo, meu irmão. Olha como é que a coisa está complicada, né? Então, olha só que coisa interessante. A mulher falou assim, eu sei que o Messias chamado... Ela falou uma coisa lá do fundo do poço. Eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Ela tinha uma ideia, né? Então Jesus declarou,
eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Agora. Olha que coisa tremenda. E não é, isso é uma coisa que tu vê realmente, que essa é a humildade. Ele fala que é o Messias, mas não fala, não, porque ele fala assim que eu sou o Messias, não chegou aquela tal tela dele e falou, eu sou o Messias, porque é aquilo que Deus tinha dado para ele. Ele só falou, exatamente, ele só falou que era o Messias quando ela estava pronta para ouvir. Ela passou por todos os estágios. Lógica humana, o senhor não tem balde, é fundo, como vai tirar? Depois, me dá dessa água, tudo bom? Depois, me dá dessa água, porque eu vou resolver o meu problema, certo? E aí depois, por último, na última instância, está precisando de quê? Orar. Ah, tá. Então fica sentadinho que a gente está estudando, tá? Por favor. Tá. E chegou na última instância, onde ela fala, depois da questão da adoração, ela fala, olha, realmente vai ter o Messias que vai explicar. Ela chegou no ponto que então, assim, nesse momento ele falou, quem você está procurando é esse que está diante de você. E ali ele fechou a apresentação que ele fez e Deus vai começar a fazer, a gente vai deixar para a próxima segunda-feira, se assim o Senhor permitir, mas Deus está fazendo uma grande obra na vida dessa mulher. Vai começar uma grande obra na vida dessa mulher e naquele vilarejo, que é importante colocar, né? Naquela cidade. Tchau, tchau. Vai na paz. Deus te abençoe, tá? Tá. Boa noite. Tchau, vilarejo. Tchau, tchau. Vai com Deus. Fechei a porta. Quer que feche? Não, fecha não. Pode deixar. Tá. Obrigado. Tá. Leandro falou que eles estão cuidando desses meninos. Hoje é tudo na rua. Era isso que eu estava falando. Né? Situação bem difícil. Bem complicada. Eles estão cuidando deles, eles sempre vão. Parecem aqui. Então, assim, me parece que é um texto, não sei se os irmãos concordam, que gostariam de compartilhar, mas é muito atual, né? Com a nossa realidade, com a realidade do cristianismo, né? E o Senhor deixando muitas pistas, né? Da forma que Ele anda, que Ele deseja caminhar e daqueles que estão dispostos a servi-lo, como vão o seguir, né? Na próxima segunda, se o Senhor permitir, a gente vai chegar na fase onde os discípulos dele vão chegar, que não podiam nem estar lá, que se tivesse atrapalha. Então eles tinham que estar. Tem horas que tu fala assim, agora eu vou te afastar que tu atrapalha. É igual quando eu estou fazendo as coisas lá em casa, a pessoa foi botar uma porta, aí toda hora a Teté vinha e pegava o martelo e tal, aí eu tinha que parar. Tá bom, filho, me dá isso aqui. Assim, para que ela não chorasse, tá, eu tinha que aturar algumas coisas, entendeu? Ela pega, mas na verdade ela estava me atrapalhando. Eu podia ter colocado a porta em 40 minutos. Aí eu vou pegar a máquina de furar para ligar na tomada, ela sobe na escada. Não, filho, não pode subir na escada. Entendeu? Aí bota ela no chão, na hora que eu vou botar a máquina de furar, ela tá lá embaixo. Filha, sai daí que vai cair pó. Você entendeu? Então, ela é a minha ajudante? Ela acha que é minha ajudante. Mas ela é minha ajudante de verdade? Não é. Cara, às vezes eu me sinto assim com Deus. A gente está junto, está tentando fazer. Vou fazer isso agora, vou fazer aquilo, mas a gente está só atrapalhando. E é interessante esse amor dele de pai. Mesmo a gente atrapalhando, querer que a gente fique perto dele, vendo ele fazer. Olha que coisa interessante. Aprendendo, vendo ele fazer. Né? O Evangelho realmente é uma coisa extremamente maravilhosa. Né? Cristo realmente é tudo para nós. Assim, não tem palavras, não tem como o Paulo falou, medir esse amor, né?